Eu estava na sala da minha própria casa quando ouvi minha nora dizer para o meu filho que eu não fazia mais parte da família deles. E o pior não foi ouvir aquilo. O pior foi perceber que ele não discordou. Meu nome é Helena. Tenho 53 anos. Trabalho como auxiliar administrativa numa escola municipal há 26 anos. Moro sozinha num apartamento de 2 quartos no bairro Jardim das Acácias, em Belo Horizonte. Sou viúva há 8 anos e sou mãe do Tiago, meu único filho, que hoje tem 31 anos. Naquele dia, uma terça-feira de março, eu tinha ido até a casa deles levar umas roupas que tinha comprado para o meu neto, o Lorenzo, de 4 anos. Cheguei por volta das 6 da tarde. Bati na porta. A Renata, minha nora, abriu com aquela cara de quem não esperava visita. Mas deixou eu entrar. Fui direto para o quartinho do Lorenzo, que estava brincando com uns carrinhos no chão. Dei um beijo nele, mostrei as roupinhas. Ele mal olhou. Estava entretido demais com os brinquedos. Saí do quarto e fui até a cozinha buscar um copo de água. Foi quando ouvi. A voz da Renata vinha da sala, onde ela conversava com o Tiago, que tinha acabado de chegar do trabalho. Ela não sabia que eu estava ali, perto da porta da cozinha, parada, invisível. Tiago, a gente precisa resolver isso de uma vez. Sua mãe não pode continuar aparecendo aqui sem avisar. Isso aqui é a nossa casa, não é a casa dela. Meu coração apertou, mas fiquei quieta. Queria ouvir o que meu filho ia responder. Amor, ela só veio trazer umas roupas para o Lorenzo, disse ele num tom cansado, como se aquela conversa já tivesse acontecido outras vezes. Não interessa. Ela sempre vem, sempre aparece, sempre acha que tem direito de entrar aqui, de mexer nas coisas, de dar palpite. Eu não aguento mais. A gente precisa colocar limite nela. Silêncio. Um silêncio longo, pesado. Esperei. Esperei ele dizer que eu era a mãe dele, que eu tinha criado ele sozinha depois que o pai morreu, que eu sempre estive presente, que eu nunca invadi nada, nunca desrespeitei ninguém. Mas o que ele disse foi: tá bom, vou conversar com ela. Senti uma tontura, uma coisa estranha subindo pela garganta. Não era raiva, não era tristeza ainda. Era uma sensação de irrealidade, como se aquilo não pudesse estar acontecendo comigo. A Renata continuou. E outra coisa, eu não quero mais ela na festa de aniversário do Lorenzo em abril. Vai ser uma festa pequena, só para a família próxima. E ela, bem, ela não faz mais parte desse núcleo, entende? Ela é avó, mas não é família próxima. É diferente. Eu não fiquei para ouvir mais nada. Saí da cozinha, passei pela sala sem olhar para eles e fui embora. Ninguém me viu sair. Ninguém percebeu que eu tinha ouvido tudo. Naquele dia, eu ainda não sabia que aquela seria a última vez que eu entraria naquela casa, como se ela fosse, de alguma forma, também minha. Cheguei em casa, fechei a porta e sentei no sofá. Fiquei ali, parada, olhando para a parede, sem chorar, sem gritar, sem ligar para ninguém, apenas sentindo o peso daquelas palavras. Ela não faz mais parte, como se eu fosse um objeto que não servia mais, um móvel velho que precisava ser descartado. Mas sabe o que passou pela minha cabeça naquele momento? Uma coisa que minha mãe sempre dizia: Helena, quando alguém te mostrar quem é, acredita. E foi isso que eu fiz. Acreditei. Não liguei para o Tiago naquela noite. Não mandei mensagem. Não cobrei explicação. Porque no fundo eu já sabia. Aquilo não era novo. Aquilo vinha acontecendo há muito tempo. Eu só tinha fingido que não via. Deixa eu te contar como tudo começou. O Tiago nasceu quando eu tinha 22 anos. Eu era casada com o Marcelo, um homem bom, trabalhador, que morreu num acidente de moto quando o Tiago tinha 8 anos. A partir dali, fui eu e ele, só nós dois. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa cansada, mas sempre tinha comida na mesa, roupa lavada, lição de casa feita. Nunca deixei faltar nada para ele. Paguei cursinho. Paguei faculdade particular quando ele não passou na federal. Ajudei ele a comprar o primeiro carro. Dei entrada no apartamento onde ele mora hoje.
Fiz tudo isso porque era minha obrigação como mãe e porque eu amava meu filho. Ele conheceu a Renata na faculdade, uma menina bonita, de família bem de vida, cheia de opinião. No começo ela era simpática comigo. Me chamava de Dona Helena com respeito. Mas depois que eles casaram, as coisas mudaram. Aos poucos fui percebendo que eu estava sendo empurrada para fora. As visitas que eu fazia começaram a incomodar. As sugestões que eu dava viraram interferência. O carinho que eu tinha pelo meu neto virou superproteção. Tudo o que eu fazia estava errado. Lembro de uma vez, logo depois que o Lorenzo nasceu, eu levei um bolo de cenoura que tinha feito para eles. A Renata agradeceu, mas na hora que eu saí, ouvi ela comentar com a mãe dela que estava lá visitando. Ela acha que a gente não sabe comer, não é possível. E riu. A mãe dela riu junto. Eu fingi que não ouvi, mas ouvi. E doeu. Outra vez, no aniversário de 1 ano do Lorenzo, eu cheguei na festa e percebi que todas as fotos na decoração eram da família da Renata. Os avós dela, os tios dela, os primos dela. Não tinha uma foto minha, nenhuma, como se eu não existisse, como se o Lorenzo não tivesse uma avó do lado do pai. Eu não falei nada, sorri. Tirei foto com o meu neto, cantei parabéns e fui embora cedo com uma dor no peito que eu não sabia nomear. E tem mais. Sempre que eu ligava para o Tiago para combinar de ver o Lorenzo, ele dizia que ia verificar com a Renata, como se ela fosse a dona do meu neto. Como se eu precisasse de autorização para ver o meu próprio sangue. Aos poucos, fui entendendo que eu só era bem-vinda quando era conveniente, quando eles precisavam de alguma coisa. Quando a Renata tinha um compromisso e precisava de alguém para buscar o Lorenzo na escola. Quando o Tiago estava atarefado e precisava que eu levasse o menino no médico. Aí eu existia. Aí eu era útil. Fora isso, eu era invisível. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. Voltando àquela terça-feira de março. Depois de ouvir aquela conversa, fiquei 3 dias sem falar com o Tiago. Ele não me ligou. Não mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Nada. Como se nem tivesse percebido a minha ausência. No sábado ele me ligou. Mãe, tudo bem? A gente não te viu essa semana. Tudo, respondi curta e grossa. Queria falar uma coisa com você. É sobre o aniversário do Lorenzo. Vai ser uma festa pequena esse ano. Só família bem próxima mesmo. A gente decidiu fazer algo mais intimista, sabe? Entendi. Falei sem emoção. Então, a gente vai te avisar quando rolar um almoço aqui em casa depois para você ver ele, tá bom? Tá bom. Desliguei. E decidi que não ia implorar. Não ia questionar. Não ia me humilhar pedindo para ser incluída. Se eles tinham decidido que eu não fazia parte, então eu ia aceitar. Mas do meu jeito. No dia do aniversário do Lorenzo, 23 de abril, fiquei em casa. Não mandei mensagem. Não liguei. Não mandei presente. Simplesmente deixei passar. Na segunda-feira seguinte, o Tiago me ligou. Mãe, você não mandou nenhum parabéns pro Lorenzo? Mandei. Menti. Deve ter dado problema na mensagem. Ah, tá. É que ele ficou perguntando da vovó Helena. Que pena, falei, e mudei de assunto. Percebi que ele estranhou, mas não insistiu. A partir dali comecei a me afastar. Não de uma hora para outra, mas aos poucos, como quem vai apagando uma presença sem fazer barulho. Parei de ligar todo dia. Parei de mandar mensagem perguntando se estava tudo bem. Parei de aparecer sem avisar. Parei de fazer bolo. Parei de levar presente. Parei de perguntar do Lorenzo. E sabe o que aconteceu? Nada. Durante quase 2 meses, nada. Eles nem notaram, porque eu nunca tinha sido importante de verdade. Até que no final de maio, numa sexta-feira, meu telefone tocou. Era a Renata. Dona Helena, tudo bem? Olha, eu e o Tiago precisamos viajar amanhã cedo. Uma emergência da família dele. E a gente queria saber se a senhora pode ficar com o Lorenzo. Respirei fundo e disse, não posso. Silêncio do outro lado. Como assim, não pode? Tenho um compromisso. Mas, Dona Helena, é uma emergência. A gente não tem mais ninguém.
Sinto muito, mas eu não posso. A senhora está fazendo isso de propósito, né? Está chateada por causa da festa do Lorenzo? Renata, eu não estou chateada. Eu só não posso. E desliguei. 5 minutos depois, o Tiago me ligou. A voz dele estava alterada. Mãe, que história é essa? A Renata disse que você se recusou a ficar com o Lorenzo. Eu não me recusei. Eu disse que não posso. É diferente. Mas, mãe, é uma emergência. A gente precisa viajar. Tiago, vocês vão dar um jeito, sempre dão. Eu não sou a única opção. O que está acontecendo com a senhora? A senhora não é assim. Não sou como, Tiago. Disponível sempre que vocês precisam. Silenciosa quando sou excluída. Invisível quando não sou útil. Pois é. Talvez eu tenha mudado. E desliguei. Fiquei tremendo. Mas ao mesmo tempo senti uma coisa estranha. Uma sensação de libertação. Como se tivesse tirado um peso das costas. Eles resolveram. Pediram para a mãe da Renata ficar com o Lorenzo. E viajaram. Quando voltaram, o Tiago não me ligou. Passou uma semana, 2, 3. Nada. E eu também não liguei. Estava testando, queria ver até onde ia a indiferença dele. Chegou junho. Dia 12 era meu aniversário. 53 anos. Acordei naquele sábado esperando uma ligação. Uma mensagem. Alguma coisa. Mas o dia passou. 6 da tarde. 7. 8. Nada. Às 9 da noite, ele mandou uma mensagem. Mãe, desculpa, hoje foi corrido, parabéns, a gente te liga amanhã. Amanhã. Sempre amanhã. Eu não respondi. No domingo ele não ligou. E foi ali que eu entendi de verdade. Eu tinha criado um filho que não me via. Um filho que só lembrava de mim quando precisava. Um filho que tinha permitido que outra pessoa me apagasse da vida dele. E a culpa não era só da Renata. A culpa era dele também. Porque ele tinha escolhido. Ele tinha feito uma escolha. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Julho chegou frio. As manhãs em Belo Horizonte estavam geladas, com aquele vento cortante que dói na pele. Eu ia trabalhar, voltava, fazia minhas coisas, conversava com as amigas do trabalho. A Dalva, que trabalhava comigo na secretaria da escola, tinha percebido que eu estava diferente. Helena, você tá bem? Ela perguntou um dia, enquanto a gente tomava café na salinha dos funcionários. Tô, respondi. Não tá, não. Eu te conheço. Você tá quieta demais. E você não fala mais do seu neto. Olhei para ela e contei. Contei tudo. A conversa que eu tinha ouvido. A exclusão da festa. O aniversário esquecido. A indiferença. A Dalva me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela segurou na minha mão e disse: Helena, você fez a coisa certa. Não volta atrás. Filho ingrato só aprende quando perde. Mas e se ele não aprender? E se ele simplesmente seguir a vida sem mim? Então ele vai seguir. E você também. Porque você não pode viver implorando amor. Ninguém pode. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. E eu sabia que ela tinha razão. Mas doía. Doía demais. Em agosto aconteceu uma coisa que mudou tudo. Eu estava no supermercado fazendo compras quando encontrei a mãe da Renata, a dona Silvia. Uma mulher elegante, sempre bem vestida, de cabelo curto e pintado de loiro. Ela estava escolhendo frutas. Me viu e veio falar comigo. Helena, que surpresa! Como você está? Bem, respondi, educada, mas seca. Faz tempo que a gente não se vê, né? Você tem ido lá em casa ver o Lorenzo? Não. Ela pareceu surpresa. Não? Por quê? Porque eu não sou mais bem-vinda. O rosto dela mudou. Ela olhou em volta como se checasse se alguém estava ouvindo e chegou mais perto de mim. Helena, eu preciso te contar uma coisa, mas você não pode falar para ninguém que fui eu que disse. Fiquei em silêncio, esperando. A Renata, ela tem um problema com sogras, desde sempre. Ela não gosta de dividir o filho com a mãe. E sabe por quê?
porque ela tem uma relação muito ruim com a mãe dela. Comigo. Olhei para Dona Silvia sem entender. Eu não fui uma boa mãe para ela, continuou, a voz baixa, embargada. Trabalhava demais, viajava muito, deixava ela com babá. Quando ela cresceu, a gente nunca conseguiu se aproximar de verdade. E agora, ela projeta isso em você. Ela tem ciúme da relação que o Tiago tem com você. Ou melhor, da relação que ele deveria ter. Mas ele não tem relação comigo, falei, amarga. Ele me esqueceu. Ele não te esqueceu, Helena? Ele só está confuso. Está sendo manipulado. A Renata faz isso. Ela planta coisas na cabeça dele. Fala que você é invasiva, que você quer controlar, que você não respeita o espaço deles. E ele acredita, porque é mais fácil acreditar do que enfrentar. E o que eu faço com isso? Perguntei, sentindo as lágrimas chegando. Você continua firme? Continua se respeitando? Continua mostrando para ele que você não vai implorar, porque um dia ele vai acordar e vai perceber o que perdeu. Ela me abraçou e foi embora. Fiquei ali, parada no meio do supermercado com o carrinho cheio de compras, o coração apertado, mas também com uma clareza nova. Não era só culpa do Tiago, mas também não era desculpa. Setembro chegou, primavera, as árvores florindo, o tempo esquentando, tudo renascendo. Mas eu ainda estava no meu inverno, até que, numa manhã de sexta-feira, dia 22 de setembro, meu telefone tocou. Era o Tiago. Mãe, você pode vir aqui em casa? Preciso falar com você. Sobre o quê? Perguntei desconfiada. Preciso falar pessoalmente. Pensei em recusar, mas algo na voz dele me fez aceitar. Tá bom, vou aí de tarde. Cheguei às 3 da tarde. Bati na porta. O Tiago abriu. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras, parecia cansado. Entra, mãe. Entrei. A casa estava silenciosa. O Lorenzo não estava. A Renata também não. Cadê todo mundo? Perguntei. A Renata levou o Lorenzo na casa da mãe dela. Eu pedi. Queria falar com você sozinho. Sentamos na sala. Ele ficou em silêncio por um tempo, mexendo nas mãos, inquieto. Mãe, eu estraguei tudo, né? Olhei para ele sem responder. Eu percebi. Demorei, mas percebi. Eu te excluí. Te machuquei. Te tratei como se você não importasse. E o pior é que eu nem me dei conta. Eu achei que estava tudo normal. Achei que você entendia, que você aceitava. Mas você não aceitou. E fez bem. O que mudou, Tiago? Perguntei, a voz firme. Eu comecei a prestar atenção, a perceber que você tinha sumido. E quando eu fui atrás de você, quando eu tentei entender por quê, eu lembrei de tudo. Da conversa que você ouviu, da festa do Lorenzo, do seu aniversário que eu esqueci, de todas as vezes que eu te tratei como segunda opção. E eu fiquei com vergonha, muita vergonha. E a Renata? Perguntei. Ele respirou fundo. A Renata, a gente conversou muito e foi difícil, porque ela não via problema nenhum no jeito que a gente te tratava. Para ela era normal. Mas para mim não era. E eu tive que escolher. Escolher o quê? Escolher entre ser o marido que obedece tudo o que a esposa manda, ou ser o filho que respeita a própria mãe. E eu escolhi ser os dois, mas do jeito certo. Não entendi. Eu disse para Renata que você é minha mãe, que você sempre vai ser minha mãe, que você fez tudo por mim, e que se ela não consegue respeitar isso, a gente vai ter um problema sério. Disse que eu não vou mais aceitar que ela fale mal de você, que eu não vou mais permitir que você seja excluída, e que o Lorenzo precisa conhecer a avó dele de verdade, não só quando for conveniente. Senti uma coisa estranha subindo pelo peito, uma mistura de alívio e dor. E o que ela disse? Ela ficou brava, muito brava. Disse que eu estava escolhendo você no lugar dela,
E eu disse que não era uma escolha, que amor não se divide, que eu posso amar minha esposa e respeitar minha mãe ao mesmo tempo, e que se ela não consegue entender isso, talvez ela precise pensar sobre o tipo de pessoa que ela é. Tiago, mãe, eu sei que eu fui um péssimo filho, eu sei que eu te machuquei, e eu sei que desculpa não vai apagar tudo o que aconteceu, mas eu quero consertar. Eu quero que você volte a fazer parte da nossa vida, da vida do Lorenzo, da minha vida. Olhei para o meu filho, para o homem que ele tinha se tornado, e vi o menino que eu criei. O menino que eu embalei no colo quando ele tinha pesadelo. O menino que eu ensinei a andar de bicicleta. O menino que eu criei sozinha depois que o pai morreu. Tiago, eu nunca deixei de te amar. Mas eu não posso voltar a ser aquela mãe que aceita qualquer coisa, que se anula, que implora por atenção. Se você quer que eu faça parte da sua vida, vai ser porque você escolheu, não porque eu forcei. E vai ser com respeito, com dignidade. Senão, eu prefiro ficar de fora. Ele assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Eu entendo. E eu prometo, eu vou fazer diferente. Não foi mágico, não foi instantâneo. A Renata continuou distante por um tempo. Fria, educada, mas fria. O Tiago teve que insistir, teve que chamar a atenção dela quando ela começava a me excluir de novo. Teve que reafirmar várias vezes que eu era importante. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Voltei a ver o Lorenzo, não todo dia, mas com frequência. O Tiago passou a me ligar durante a semana sem motivo, só para conversar. Me convidou para almoçar na casa deles. E quando eu ia, ele fazia questão de me incluir, de me dar atenção, de me mostrar que eu importava. A Renata, a Renata nunca vai me amar, mas ela aprendeu a me respeitar, e isso para mim já é o suficiente. Hoje é novembro. 8 meses se passaram desde aquela terça-feira de março, em que eu ouvi que não fazia mais parte. E eu aprendi uma coisa: aceitar não é se conformar. Aceitar não é abaixar a cabeça e fingir que está tudo bem. Aceitar é olhar para a verdade e decidir o que fazer com ela. E eu decidi que não ia implorar, que não ia me anular, que não ia aceitar migalhas de amor. E sabe o que aconteceu? Eu me encontrei. Encontrei a Helena que eu tinha esquecido. A Helena que tinha dignidade. A Helena que sabia o próprio valor. Não sei o que o futuro reserva. Não sei se as coisas vão continuar bem. Não sei se a Renata vai mudar de verdade ou se vai voltar a me empurrar para fora. Mas eu sei uma coisa. Eu nunca mais vou aceitar ser tratada como se eu não importasse. Porque eu importo. E qualquer pessoa que não enxergar isso não merece o meu tempo. Se essa história tocou seu coração, compartilha para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Dezembro chegou rápido. O calor voltou com força e Belo Horizonte ficou abafada com aquele clima pesado de fim de ano. As ruas cheias de enfeites de Natal, as lojas lotadas, todo mundo correndo para comprar presente, fazer ceia, resolver pendência. E eu ali, no meio de tudo isso, tentando descobrir como seria meu Natal daquele ano, porque o Natal sempre foi difícil para mim. Desde que o Marcelo morreu, o Natal virou uma data que me lembra de tudo que eu perdi, mas também de tudo que eu construí. Porque foi no Natal que eu aprendi a ser forte. Foi no primeiro Natal sem ele, com o Tiago ainda pequeno, chorando porque queria o pai, que eu entendi que eu precisava ser mãe e pai ao mesmo tempo. E eu fui. Durante 23 anos, eu fui. Mas esse Natal era diferente. Esse Natal eu não sabia se ia ser convidada. Não sabia se o Tiago ia lembrar de mim. Não sabia se a Renata ia permitir que eu estivesse lá. Fiquei esperando. Dia 5 de dezembro, dia 10, dia 15. Nada. Nenhuma mensagem, nenhum convite, nenhuma menção ao assunto. Até que, no dia 18, o Tiago me ligou. Mãe, você vai passar o Natal com a gente, né? Fiquei em silêncio, porque eu não sabia se queria.
Não sabia se estava pronta para voltar para aquela casa, para aquele ambiente, para fingir que estava tudo bem. Mãe, ele insistiu. Tiago, eu preciso saber de uma coisa. Esse convite é seu ou da Renata? Ele hesitou. E eu já sabia a resposta. É meu, mãe. Mas a Renata concordou. Concordou como? Porque ela quer ou porque você obrigou? Mãe. Tiago, eu não quero ir num lugar onde eu não sou bem-vinda de verdade. Eu não quero sentar numa mesa onde eu sou tolerada, não amada. Então me responde com sinceridade. A Renata quer que eu vá? Ele suspirou fundo. Ela ainda está se acostumando, mãe. Mas ela aceitou. E eu garanti que você vai ser tratada com respeito, pensei. Pensei muito e decidi que ia arriscar. Não por ele, não pela Renata, mas pelo Lorenzo, porque meu neto merecia ter a avó presente. Merecia crescer sabendo que ele tinha alguém que o amava sem condição. Tá bom, eu vou. O Natal foi no dia 25 na casa deles. Cheguei às 7 da noite, com um presente pro Lorenzo e uma torta de limão que eu tinha feito. Bati na porta, o Tiago abriu. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro. Oi, mãe, entra. Entrei. A casa estava decorada. Árvore de Natal na sala, luzinhas piscando, a mesa posta com toalha vermelha. A Renata estava na cozinha. Quando me viu, acenou com a cabeça. Fria, mas educada. Boa noite, dona Helena. Boa noite, Renata. O Lorenzo veio correndo, pulou no meu colo, e naquele momento tudo valeu a pena. Todos os meses de silêncio, toda a dor, toda a solidão, porque ali, nos braços do meu neto, eu entendi que eu tinha feito a escolha certa. A ceia foi estranha. A Renata mal falou comigo. Respondia quando eu perguntava alguma coisa, mas não puxava conversa. O Tiago tentava preencher os silêncios, falando sobre o trabalho, sobre os planos para o ano novo, sobre as férias que eles iam tirar em janeiro. Eu ouvia, sorria, participava, mas sentia que ainda havia um abismo entre nós. Depois da ceia, a gente trocou presentes. O Lorenzo abriu o dele, um carrinho de controle remoto que ele tinha pedido. Ficou encantado. O Tiago me deu uma caixa. Abri. Dentro tinha um colar de prata com um pingente em formato de coração. E um cartão. Abri o cartão. Dentro, escrito à mão, estava: Mãe, obrigado por nunca desistir de mim, mesmo quando eu desisti de você. Eu te amo, Tiago. Senti as lágrimas chegando, mas segurei. Não ia chorar ali. Não na frente da Renata. Não na frente do Lorenzo. Obrigada, filho, falei e guardei o colar na bolsa. Fiquei até às 10 da noite. Depois disse que estava cansada e que precisava ir. O Tiago ofereceu me levar, mas eu recusei. Disse que ia chamar um carro. Ele insistiu. E eu aceitei. No caminho, ele falou: Mãe, eu sei que não foi fácil para você hoje. Eu sei que a Renata ainda está resistindo. Mas eu não vou desistir. Eu vou continuar insistindo. Porque você merece. Tiago, eu não quero que você force nada. Eu não quero ser um peso na sua vida. Você não é um peso, mãe. Você nunca foi. E se eu demorei para perceber isso, a culpa é minha. Mas agora eu percebi. E eu não vou deixar você de lado de novo. Quando cheguei em casa, sentei no sofá e chorei. Chorei tudo o que eu tinha segurado. Chorei de alívio. Chorei de cansaço. Chorei de dor. E chorei de esperança. Porque no fundo, eu ainda acreditava que as coisas podiam melhorar. Janeiro de 2024 começou quente. Muito quente. Belo Horizonte virou um forno. Eu estava de férias do trabalho e aproveitei para colocar a casa em ordem. Doei roupas velhas, pintei a cozinha de amarelo claro. Comprei plantas novas para a varanda. Estava reconstruindo, não só a casa, mas a mim mesma. O Tiago me ligava toda semana, às vezes para conversar, às vezes para me convidar para almoçar. Eu aceitava quando queria, recusava quando não queria, e percebi que isso me dava poder. O poder de escolher, de decidir,
de não ser refém da vontade dos outros. No final de janeiro, aconteceu uma coisa que mudou definitivamente a relação entre mim e a Renata. Eu estava na praça perto de casa, caminhando, quando encontrei a dona Silvia, a mãe dela. A gente conversou um pouco. Ela me contou que a Renata estava passando por um momento difícil no trabalho, que tinha sido preterida numa promoção, que estava frustrada, triste, desmotivada. Ela não fala com ninguém sobre isso, Helena, nem comigo, nem com o Tiago. Ela guarda tudo, e eu sei que isso faz mal. Fiquei pensando naquilo e decidi fazer uma coisa que eu não tinha planejado. No dia seguinte, comprei um livro sobre inteligência emocional que eu mesma tinha lido e que me ajudou muito. Embrulhei e fui até a casa deles. Toquei a campainha. A Renata atendeu. Ela pareceu surpresa de me ver. Dona Helena? Aconteceu alguma coisa? Não. Eu só vim trazer uma coisa para você. Entreguei o embrulho. Ela olhou desconfiada. O que é isso? Abre. Ela abriu, viu o livro, leu o título e me olhou sem entender. Eu ouvi que você não está num bom momento. E esse livro me ajudou quando eu estava perdida. Pensei que pudesse te ajudar também. Os olhos dela ficaram marejados. Ela tentou disfarçar, mas eu vi. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, a voz tremendo. Porque eu não sou sua inimiga, Renata. Eu nunca fui. Eu só queria fazer parte da vida do meu filho e do meu neto. Mas eu entendo que para você é difícil. Entendo que você tem suas feridas. E eu não vou mais forçar nada. Só vim trazer isso porque eu sei que você está sofrendo. E ninguém merece sofrer sozinho. Ela ficou em silêncio. Depois disse: Obrigada. E fechou a porta. Eu fui embora sem saber se aquilo tinha mudado alguma coisa. Mas não me arrependi. 3 dias depois, a Renata me ligou. Dona Helena, eu comecei a ler o livro. E eu preciso te dizer uma coisa. Pode falar. Eu fui injusta com a senhora. Eu projetei os meus problemas com a minha mãe na senhora. E isso não foi certo. A senhora nunca foi invasiva. Nunca quis me prejudicar. Eu é que tinha medo. Medo de perder o Tiago. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de que ele me comparasse com a senhora e eu saísse perdendo. Renata, deixa eu terminar. Eu sei que eu machuquei a senhora. Eu sei que eu disse coisas horríveis. E eu sinto muito, de verdade. Eu não espero que a senhora me perdoe. Mas eu queria que soubesse que eu vou tentar ser diferente. Renata, eu nunca quis tomar o seu lugar. Eu só queria ter o meu. Só isso. Eu sei. E agora eu entendo. Aquela conversa não resolveu tudo. Mas foi um começo. Fevereiro chegou com o calor diminuindo e o carnaval se aproximando. Eu não costumo viajar no carnaval. Prefiro ficar em casa, descansando, vendo série, lendo. Mas o Tiago me convidou para passar o fim de semana na casa deles. Disse que a Renata tinha sugerido. Eu aceitei. Foi um fim de semana tranquilo. A Renata estava mais leve, mais aberta. A gente conversou sobre a infância dela, sobre a relação difícil que ela tinha com a mãe, sobre os traumas que ela carregava. E eu ouvi, sem julgar, sem criticar, apenas ouvi. E percebi que, no fundo, a gente era parecida. As duas querendo ser amadas, as duas com medo de ser esquecidas, as duas tentando proteger o que era importante. No domingo, antes de eu ir embora, ela me abraçou. Foi um abraço rápido, quase tímido, mas foi sincero. Obrigada por ter vindo, Dona Helena. Obrigada por ter me recebido. Março chegou suave, o outono começando, as folhas caindo, e eu sentindo que estava em paz. O Tiago passou a me incluir em tudo, nos almoços de domingo, nos passeios com o Lorenzo, nas conversas do dia a dia. E a Renata, aos poucos, foi se abrindo. Não viramos melhores amigas, mas viramos duas mulheres que aprenderam a conviver, a respeitar, a dividir. Em abril, o Lorenzo fez 5 anos, e dessa vez eu fui convidada para a festa.
Não uma festa pequena, uma festa grande com os amigos dele da escola, os primos, os vizinhos, e eu estava lá, no meio de tudo, não como visita, mas como parte. Quando cantaram parabéns, o Lorenzo soprou as velhinhas e depois veio correndo para mim. Vovó, você viu? Eu apaguei tudo de uma vez. Vi, meu amor, você é incrível. E ele me abraçou. E naquele abraço, eu senti que tudo tinha valido a pena. Hoje, enquanto escrevo isso, é início de maio. Faz mais de 1 ano desde aquela terça-feira de março, em que eu ouvi que não fazia mais parte. E eu olho para trás e vejo o quanto eu mudei, o quanto eu cresci, o quanto eu aprendi. Aprendi que amor não é submissão, que respeito não é opcional, que dignidade não é egoísmo. Aprendi que, às vezes, a gente precisa se afastar para ser valorizada. Precisa impor limites para ser respeitada. Precisa deixar de implorar para ser escolhida. Aprendi que não adianta se anular em nome de um amor que não é recíproco. Que não adianta fingir que está tudo bem quando está tudo errado. Que não adianta aceitar migalhas quando a gente merece o pão inteiro. E aprendi, principalmente, que a gente ensina as pessoas a nos tratar. Se a gente aceita desrespeito, elas vão continuar desrespeitando. Se a gente aceita ser invisível, elas vão continuar nos ignorando. Mas se a gente se posiciona, se a gente mostra o próprio valor, elas são obrigadas a prestar atenção. Não foi fácil. Teve noites que eu chorei sozinha, me perguntando se eu tinha feito a escolha certa. Teve dias que eu quis ligar para o Tiago e dizer que estava tudo bem, que eu aceitava qualquer coisa só para não perder ele. Mas eu resisti, porque eu sabia que se eu voltasse atrás, eu estaria traindo a mim mesma. E hoje eu sei que eu fiz certo, porque a relação que eu tenho com o meu filho agora é verdadeira. Não é baseada em culpa, não é baseada em obrigação, é baseada em escolha. Ele escolhe me ter na vida dele. E eu escolho estar. A Renata e eu não somos próximas. Provavelmente nunca vamos ser. Mas a gente se respeita. E isso já é mais do que eu imaginava que fosse possível. O Lorenzo está crescendo. Está virando um menino esperto, cheio de perguntas, cheio de energia. E eu estou presente. Não como aquela avó que faz tudo, mas como aquela avó que está ali, que participa, que importa. E eu, Helena, 53 anos, auxiliar administrativa, viúva, mãe, avó, estou aprendendo a viver de novo. Não em função dos outros, mas em função de mim mesma. Voltei a sair com as minhas amigas. A Dalva me arrasta todo mês para o cinema. A gente assiste filme ruim, come pipoca, ri de bobagem. E eu me sinto leve, me sinto viva. Comecei a fazer aula de artesanato numa ONG perto de casa, toda quinta à noite. Estou aprendendo a fazer caixas de MDF decoradas. Não sou boa ainda, mas estou tentando. E isso me deixa feliz. E estou pensando em fazer uma viagem, sozinha, para algum lugar que eu sempre quis conhecer. Talvez Ouro Preto, talvez a Serra da Mantiqueira, talvez o litoral. Ainda não decidi, mas vou decidir. E vou. Porque eu descobri que a minha vida não precisa girar em torno de ninguém. Que eu posso ser feliz por mim mesma, que eu mereço coisas boas, que eu mereço respeito, que eu mereço amor, e que se alguém não consegue me dar isso, o problema não é meu, é da pessoa. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei se o Tiago vai continuar me incluindo, não sei se a Renata vai voltar a me empurrar para fora, não sei se o Lorenzo vai crescer e se afastar, como tantos netos fazem, mas eu sei de uma coisa. Eu nunca mais vou aceitar ser tratada como segunda opção. Nunca mais vou implorar por atenção. Nunca mais vou me anular em nome de um amor que não é verdadeiro. Porque eu aprendi que aceitar não é se conformar. Aceitar é entender a situação e decidir o que fazer com ela. E eu decidi que não vou mais aceitar menos do que eu mereço. E se isso significa ficar sozinha, então eu fico. Porque solidão é melhor que humilhação. Silêncio é melhor que desrespeito. E paz comigo mesma é melhor que qualquer coisa.
Então, se você está passando por algo parecido, se você está sendo excluída, ignorada, desrespeitada, eu quero te dizer uma coisa. Não aceita. Não abaixa a cabeça. Não implora por amor. Você vale mais do que isso. Você merece mais do que isso. E se as pessoas não conseguem enxergar o seu valor, o problema não é seu, é delas. Levanta a cabeça, impõe os seus limites e segue, porque a vida continua e você merece viver ela com dignidade. Eu sou Helena, tenho 53 anos e eu aprendi que aceitar não é fraqueza. Aceitar é força. É saber quando recuar para se proteger. É saber quando se afastar para ser valorizada. E hoje, olhando para trás, eu agradeço por ter ouvido aquela conversa, por ter descoberto que eu não fazia parte, porque foi isso que me acordou, foi isso que me libertou. E hoje eu faço parte, mas não de qualquer jeito. Faço parte com respeito, com dignidade, com valor. E isso, para mim, é tudo.